Bom dia, meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big TV Esportes. Eu vou fazer uma polêmica com vocês aqui, tá bom? Eu vou dizer para vocês que o São Paulo vai entrar na zona do rebaixamento aí, exatamente no jogo contra o Palmeiras, tá? Eu sei que tem gente que vai falar, não, São Paulo não vai, São Paulo é isso, São Paulo é aquilo, São Paulo é grande. Mas o momento que a gente está vivendo, galera, onde o São Paulo não consegue vencer os lanternas do Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo, antes da parada para a Copa do Mundo, e era o Dorival, né? O São Paulo não venceu o Remo, que era o penúltimo colocado. Já passou a Copa do Mundo, todo mundo já se acertando, enfim. O São Paulo enfrenta a Chapecoense, a última colocada no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo perdeu também. Então o São Paulo não só não venceu o Remo, o São Paulo perdeu para o Remo e perde também para a Chapecoense. Que coisa, perdeu para o Remo de 1-0, perde para a Chapecoense também de 1-0. E tem um detalhe, né? O São Paulo do Dorival Júnior não vence no Campeonato Brasileiro com ele há 7 rodadas. Se você pegar o recorte do Roger e do Dorival, são 10 rodadas no Campeonato Brasileiro sem vencer. A pontuação do São Paulo é pontuação de time de Série B. O próximo jogo do São Paulo é contra o forte, jovem, rápido, né? Time do Bragantino. Depois o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro e depois, na sequência do Brasileiro, tem o Palmeiras. E no meio desse jogo contra o Palmeiras, o São Paulo enfrenta o Boca Juniors pela Sul-Americana e o primeiro jogo é lá na La Bombonera. Então, hoje ninguém quer saber de Sul-Americana, a gente quer saber, logicamente, do São Paulo, pelo menos eu vejo assim, do São Paulo sair dessa posição, né, que incomoda ali na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, 3 pontos só atrás ali, né, 3 pontos à frente do primeiro na zona do rebaixamento. Então, galera, olhando pelo futebol, pelo cenário, o São Paulo deve entrar exatamente no jogo contra o Palmeiras, na minha opinião, na zona do rebaixamento. É difícil pensar que o São Paulo vá vencer algum desses 3 adversários, Bragantino, Atlético Mineiro e Palmeiras, se não consegue vencer nem os lanternas do Campeonato Brasileiro. Para a gente começar, eu quero pedir para você, então, aqui para a gente continuar, deixa o like aí, se inscreve no canal se você for novo por aqui. Eu quero saber também da sua opinião, se você pensa diferente de mim, não tem problema, comente aí para a gente trocar essa ideia, valeu? Vamos lá, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho das notificações. Se você puder hypar esse vídeo aqui de uma forma que não te atrapalhe, hype o vídeo aí, beleza, galera? Ativa aí o sininho das notificações para você não perder nada aqui. Bora lá, gente. Gente, olha isso aqui, galera. E aí a galera não perdoa, né? Tá aí, ó. Esse aí é o Dorival e o Rafinha, os homens fortes lá, os homens fortes lá do São Paulo, né? Aí no futebol hoje. 4 meses sem vencer pelo Brasileirão, fora do São Paulo. Esse aí é o Dorival Júnior, que foi demitido no Corinthians porque não vencia. E aí é o seguinte, o importante, deixa eu mudar aqui a telinha, para a gente trazer um recorte aqui, que é dos times que estão brigando na zona do rebaixamento aí, né? Você vê que, olha aquilo, ó, o primeiro ali, ó, da zona do rebaixamento é o Mirassol com 25 pontos, né? Aí o 16º é exatamente o Internacional com 25. Olha como que tá o negócio, galera. O São Paulo, acho que é isso mesmo, né? O São Paulo tá ali, ó, com 27 pontos, saldo de 0. O São Paulo o São Paulo tá na 13ª posição. Mas a luta agora nossa vai ser exatamente com Mirassol, Inter, Grêmio, Santos, Vasco, Remo. E olha, times que o São Paulo tem extrema dificuldade para vencer. E o São Paulo vai ter confrontos com alguns desses times aí. E aí vem a diretoria, no momento que o Dorival está pressionado, e vai ter reunião hoje no São Paulo, depois do almoço. Pode cair o Dorival, sim ou não, pode cair, até porque não dá para acreditar em nada que esses caras falem, né? Ah, não vai cair, vai cair. Ah, nunca se sabe, né, se o Dorival vai cair ou não. Então vamos olhar aqui a tabela certinha aqui do Campeonato Brasileiro. Olha a nossa briga, galera. O São Paulo tá ali, ó, 13º, 27 pontos. Ó, o primeiro na zona do rebaixamento, agora é 24, é o Mirassol. São 3 pontos só de diferença do São Paulo para o Mirassol. E olha que coisa,
O Palmeiras, que é o primeiro com 51 pontos, vai pegar o Mirassol na próxima rodada. Olha que fase, hein, galera? É ter que torcer para o rival ganhar, né? E aí o rival começa a pegar adversários que a gente vai estar disputando com eles. Aí o rival vai acabar sendo campeão, a gente torcendo aí para o rival ganhar jogos desses times, porque senão quem entra na zona do rebaixamento é nós. Mas como eu disse, né? Nas próximas 3 rodadas, eu acho que o São Paulo vai acabar entrando nessa zona do rebaixamento aí. Eu acho que não vai ter muito para onde correr, não. Mas o que você acha? Aí hoje tem lá reunião no São Paulo. E para mim a questão é assim, é questão de urgência. Eu já disse isso aqui com vocês outras vezes. Ou cai o Dorival ou cai o São Paulo. O Dorival, gente, ele não conseguiu dar padrão com tempo para treinar. E há quem diga que, olha, o melhor é pegar entrosamento com jogos. Mas esse time do São Paulo não vai pegar entrosamento. Esses jogadores que o Dorival vem colocando para jogar, e aí o Cauli jogou no lugar do Marcos Antônio. Eu tenho uma birra, eu tenho uma bronca com isso quando fala, chegam no dia do jogo, sempre um jogador importante do time, ele acaba ficando fora. Sentiu a panturrilha, sentiu as costelas, sentiu a coxa, sentiu a unha do pé, aí o cara fica fora de algum jogo. E aí, mais uma vez, o Marcos Antônio, né? Que é um dos principais jogadores do meio-campo ali do São Paulo. Tecnicamente, é um dos melhorzinhos ali do São Paulo. Aí o cara fica fora, ele entra com o Cauli. E sabe que isso me intriga? Porque algum tempo atrás, o Dorival falou: estou devendo uma chance para o Cauli, uma oportunidade para o Cauli. Não está devendo nada para o Cauli, Dorival. O cara não está jogando nada. Um cara ruim, fraco de bola esse Cauli. Vê se o Rogério Ceni lá colocava o Cauli por dó, por gratidão, ou via que estava devendo chance para ele. Não, encostou o cara, falou: você tá ruim, você não tá jogando, o outro é titular, você perdeu espaço. E aí, meus amigos, começa o Dorival começa, tô devendo uma chance pro Cauli. E o Cauli entrou no jogo, gente, sem condições, mano. Aí o Marcos Antônio, se era para ser poupado ontem, para que ele jogou? Para que ele entrou no segundo tempo? Então, sei lá, não deve estar tão fadigado assim. Poupar o cara 45 minutos, fica então na sua casa, nem viaja, descansa, fica descansando então. E aí leva o Cauli. E outra coisa, a gente vê a improdutividade do nosso time, né? O Arthur, eu já disse, já falei para vocês, não vale pagar quase 40 milhões por esse Arthur. Não vale, é muita grana por esse cara aí. E aí, tudo bem, melhorzinho, bonzinho tecnicamente, mas não vale isso. Eu já deixo bem claro, não vale 6 milhões e meio de euros o Arthur. Ah, não interessa se o Botafogo pagou 10 por ele lá, quando trouxe ele. Meu amigo, ele não vale esses 6 milhões e meio de euros. Não tem futebol para isso. E aí o cara, na cara do gol, gente. Você viu o gol, a bola que o Arthur erra? E o São Paulo não é um time que cria o tempo todo, galera. Não é um time que está sempre ali criando oportunidades para a gente ter esperança de que vai vencer alguém. É um time sofrível. Então o Dorival Júnior não é questão de tempo, porque tempo ele já teve para trabalhar. Aí está a incompetência também do treinador, juntamente com esse elenco pipoqueiro que o São Paulo tem, que, gente, não é normal, galera. Toda vez que pega um time pequeno, o São Paulo se apequenar diante desses adversários. E nós falamos aqui 21 jogos a Chapecoense sem vencer. O São Paulo está 9 jogos sem vencer. O São Paulo é um ressuscita, ele ressuscita qualquer um. Ressuscitou mais um e mais uma vez conseguiu a proeza de envergonhar o torcedor. O São Paulo ele se apequena nesses jogos onde ele teria que mostrar a sua tradição, a sua força. Ah, Big, mas tradição não entra em campo. É verdade, não entra. Então esses jogadores eles deveriam ter vergonha na cara e dentro de campo eles correrem. Eles mostrarem raça, vontade, determinação. A gente não vê isso nos jogadores do São Paulo. Pega o São Paulo tricampeão brasileiro de 2006, 2007 e 2008. Se você assista os melhores momentos, assista jogos daquele time, vocês vê como aquele time ele jogava com vontade. Não era tecnicamente um time brilhante. Tinham alguns bons jogadores e jogadores esforçados. Aquilo fazia o São Paulo ser diferente. Era um time forte porque os caras também não paravam. Esses caras do São Paulo, gente, eles não se doam, eles não correm, eles são uma preguiça.
Repare uma coisa no São Paulo, eu reparo todo jogo. Quando o goleiro, o zagueiro dos adversários começam a tocar a bola lá atrás, um do São Paulo corre lá, faz uma pressãozinha, aí daqui a pouco ele corre no outro, aí ele vê que o outro lado, do meio não foi, ele para. E aí ninguém vai. É uma desconexão desse São Paulo, é um time mal treinado. Então o Dorival, ele não pode continuar no São Paulo, porque se ele continuar, vai cair o São Paulo. E eu prefiro que caia o Dorival. Ah, e agora o Caleri se machucou. Hoje cedo, ainda agora cedo, ele passará por exames de imagens e dependendo da gravidade, ele pode ficar até um mês ou mais parado. E aí? E aí não tem centroavante. Porque agora, como que você vai fazer? É o André Silva, o reserva do Caleri. Ou você vai pegar e agora vai falar, não, agora o Gustavo Santana vai ter que jogar, agora o Rian Francisco vai jogar. Agora eles vão servir? Não serviu quando estava na boa, quando poderia ter testado, agora eles vão servir? Ou a diretoria vai fazer o quê? Vai para o mercado desesperado, e agora? Vai atrás do Jamie Vardy, vai atrás do Bucambu lá, Bacambu, e agora? O que eles vão fazer? Vão ligar o alerta, o desespero, porque agora entenderam que precisa reforçar esse time, porque senão vai cair para a Série B. Gente, a questão de Série B do São Paulo, e é uma coisa também que eu converso com vocês aqui há tempos, é questão de tempo. Se não for esse ano, vai ser ano que vem. É tenebroso. O clube não tem dinheiro, o clube não tem comando. O clube tem um bando de conselheiros mandando e desmandando no São Paulo. Eles não estão interessados se o clube vai melhorar ou não. Estão preocupados com a eleição, com a cadeira presidencial e os cargos que daqui a pouco cada um deles vai ter. Então, meus amigos, a questão de Série B para o São Paulo está carregando, infelizmente, desculpa, mas é a realidade. Cada vez mais que a gente entender isso, a gente pode cobrar esses caras mais. Mas a realidade, se não for esse ano, que eu queria muito acreditar que não seria esse ano, eu já não tenho tanta convicção assim, mas do ano que vem para mim não escapa. Porque o que está salvando o São Paulo hoje é o time lá do Crespo, os 10 pontos dos 4 próximos jogos. E aí a gente pode dizer, ah, mas o Crespo também ia cair, ah, o Crespo era fraco, o Crespo era isso. Tudo bem. Só que os 10 pontos que ele fez com aquele time, que tirou leite de pedra também, é o que está salvando o São Paulo fora da zona do rebaixamento. Porque se o São Paulo tivesse com o Roger Machado ou com o Crespo antes, o São Paulo estaria na zona do rebaixamento. Se você juntar Roger Machado e Dorival, juntos, o aproveitamento, os caras não fizeram o que o ex-treinador fez, o Crespo. O São Paulo, em 17 jogos, gente, o São Paulo fez 11 pontos, cara. O São Paulo tá com um campeonato de Série B e tá carregando, galera. Infelizmente, o São Paulo chegou numa situação e a gente tá vendo, assim, o torcedor tá sem perspectiva. O que vai acontecer agora? Os jogadores, a diretoria, agora eles vão fazer promoção e tem que fazer, meu amigo. Coloca R$10 o ingresso até o final aí do campeonato. R$20 que seja, R$30. Não vem com o negócio de R$100, 150, 200, não. Agora é a hora de vocês olharem para ver se vocês estão do lado do torcedor. É ingresso, é aquele ingresso popular, R$20, R$30, que a ideia é lotar o estádio, já que o São Paulo vai jogar ainda no seu estádio, para fazer o quê? Para salvar o time. Se vocês precisam da torcida para salvar o São Paulo, então vocês vão ter que colocar esse ingresso a preço popular. Porque é o torcedor que está pagando a conta, é o torcedor que está salvando o São Paulo. E agora vem para o desespero de novo. E quando o treinador falou lá atrás que esse time brigaria por 45 pontos, todo mundo massacrou ele. Aqui no São Paulo não pode falar isso. Agora a gente está vendo a realidade. E a realidade é hoje, ou cai o Dorival, ou cai o São Paulo. Eu prefiro que caia o Dorival. Tô nem aí pro Dorival. Dorival depois ele vai para outro time. Quer nem saber de Dorival. Agora, o São Paulo não. O São Paulo, se for para a Série B, aí a gente vai ver o que é sofrer mesmo. O torcedor já não aguenta, né, o que a gente está vivendo. Tem gente que já está até querendo que o São Paulo vai para a Série B mesmo. Tem gente que não está aguentando tanto sofrimento. Talvez na Série B a gente vai se igualar lá aos times do nosso nível. Sei lá.
É irônico, é chato falar isso, mas é a realidade hoje. O São Paulo não compete com os times da Série B. O São Paulo está perdendo para times de Série B, infelizmente. E vocês aí, o que vocês pensam desse time pipoqueiro? Na sua opinião, Dorival continua? É mais um pouquinho de Dorival? O que você acha? A diretoria tem que contratar? Tem que fazer o que agora, meus amigos? E se o Caleri machucou mesmo? Ruim com ele, pior sem ele? Como que fica agora? Comenta aí todos esses assuntos aqui, beleza? Mais tarde a gente volta com o vídeo lá no outro canal principal Big Tricolor e diariamente aí a gente vai repercutindo os bastidores e vamos ver, né, qual que é a próxima da diretoria aí para vamos ver se vai aparecer algum milagre aí para salvar o São Paulo da Série B. Hein? Tamo juntos. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos São Paulo. É nóis.